Prepare-se, porque o que você vai ver agora vai muito além dos holofotes de Hollywood. Hoje vamos revelar como o tenso e explosivo conflito entre Israel e Irã atravessou fronteiras e atingiu diretamente algumas das maiores estrelas do cinema mundial. 7 atores e atrizes, que antes pareciam intocáveis, viram suas carreiras virarem de cabeça para baixo depois de se posicionarem, ou simplesmente por não se posicionarem, diante de um dos confrontos mais delicados e perigosos do nosso tempo. Entre declarações controversas, boicotes internacionais, brigas familiares expostas publicamente e contratos milionários cancelados nos bastidores, você vai conhecer agora os bastidores ocultos de uma guerra que, sim, também se travou dentro dos estúdios de cinema. E não se engane, algumas dessas revelações envolvem brigas entre pai e filha, acusações de apoio ao terrorismo, campanhas de cancelamento em massa e até ameaças de morte. A indústria do entretenimento nunca mais foi a mesma depois que Israel e Irã reacenderam suas hostilidades, e o preço da opinião pública tem sido altíssimo para quem vive sob o julgamento das câmeras e do público. Se você gosta de verdades que ninguém tem coragem de contar, esse vídeo é para você. Então já deixa o seu gostei agora mesmo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas. E se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais, revelações bombásticas e bastidores que os grandes portais preferem esconder. A inscrição é o que mantém o canal vivo, e sem ela o algoritmo simplesmente enterra conteúdos assim. E se você puder apoiar ainda mais esse trabalho com os Super Tanks, saiba que cada contribuição faz diferença para manter essa investigação independente ativa. Mas se não puder, tudo bem, deixa nos comentários o que mais te surpreendeu nesse vídeo, porque eu vou ler tudo. E um aviso, fique até o fim, porque a última revelação vai te impactar profundamente. Ela envolve uma estrela que você jamais imaginaria ver envolvida com espionagem e influência política internacional. Vamos começar. Número 7. Michael Rapaport. Michael Rapaport, conhecido por seu estilo direto e personalidade sem filtros, vem atravessando um dos períodos mais complexos de sua carreira. Ao longo dos anos, ele construiu uma reputação como um artista destemido, que não hesita em dizer o que pensa, mesmo que isso lhe custe caro. E foi exatamente esse traço de sua personalidade que, segundo ele próprio, começou a afetar negativamente sua vida profissional em Hollywood. Em abril de 2025, Rapaport fez declarações públicas contundentes afirmando que seu apoio incondicional a Israel tem lhe custado papéis e oportunidades na indústria do entretenimento. O ator, que sempre teve uma presença intensa nas redes sociais, passou a ser menos procurado por produtores, diretores e agências desde que assumiu uma postura firme e vocal em defesa do Estado de Israel, especialmente após a escalada do conflito com o Irã e os desdobramentos envolvendo a faixa de Gaza. Com um discurso inflamado e carregado de emoção, Michael Rapaport se destacou como uma das vozes mais passionais pró-Israel dentro do cenário artístico norte-americano, frequentemente compartilhando vídeos, textos e lives onde defende a segurança do povo israelense e critica abertamente o que ele considera ser uma onda de antissemitismo disfarçada de ativismo pró-palestino. Segundo suas próprias palavras, o que ele enfrenta não é um cancelamento explícito, mas sim um tipo de silêncio que ecoa forte, telefonemas que deixaram de chegar, convites para testes que antes eram frequentes e propostas de projetos que simplesmente pararam de aparecer. Ele descreve esse momento como um boicote silencioso, uma espécie de isolamento profissional que vem sendo imposto de forma sutil, porém constante. Michael acredita que esse distanciamento não acontece por falta de talento ou relevância, mas sim por sua posição política e por se recusar a adotar uma narrativa mais moderada ou neutra. Ele diz que Hollywood, apesar de se vender como uma indústria aberta à diversidade e à liberdade de expressão, na prática pune aqueles que expressam opiniões impopulares ou que não seguem a linha ideológica dominante. Seu caso tem sido usado por comentaristas e analistas culturais como exemplo de como até mesmo figuras com uma carreira consolidada podem sofrer retaliações por seus posicionamentos políticos. Michael Rapaport não é estranho à controvérsia. Ao longo de sua trajetória, ele já se envolveu em inúmeras discussões públicas, debates acalorados com fãs e celebridades, e fez declarações polêmicas sobre temas variados. No entanto, ele afirma que nunca sentiu um impacto tão profundo em sua vida profissional como agora. O conflito entre Israel e o Irã, e mais especificamente as operações israelenses em Gaza, trouxeram à tona uma polarização muito intensa dentro e fora da indústria cinematográfica,
fazendo com que qualquer manifestação fosse recebida com fortes reações. Rapaport, por sua vez, se manteve firme em sua convicção, dizendo que não vai se calar diante do que ele enxerga como injustiças contra o povo judeu. Para ele, se posicionar é uma obrigação moral, independentemente das consequências que isso possa trazer para sua carreira. Ao mesmo tempo, o ator reconhece que tem perdido seguidores nas redes sociais e já foi alvo de campanhas para boicote de seus filmes e séries. Ele também recebeu mensagens de ódio e ameaças, algo que lamenta profundamente. No entanto, diz que também recebeu muito apoio da comunidade judaica e de fãs que respeitam sua coragem. Nas palavras dele, a verdade tem um preço, e estou disposto a pagá-lo. Michael também tem usado sua plataforma para denunciar o que considera ser uma hipocrisia da indústria do entretenimento, que segundo ele prega empatia, justiça e inclusão, mas falha em proteger artistas que se manifestam em defesa de Israel. Essa contradição, segundo ele, expõe um lado oculto de Hollywood, onde a política e a opinião pública muitas vezes pesam mais do que o talento e o mérito. Ele tem abordado o tema em entrevistas, podcasts e até mesmo em seus shows de comédia e stand-up, usando o humor como uma ferramenta para criticar o sistema e, ao mesmo tempo, compartilhar sua dor e frustração. Em um dos momentos mais impactantes de suas falas recentes, ele disse: "Eu sempre fui o mesmo cara. Sempre fui barulhento, direto, honesto. Mas foi só falar sobre Israel que começaram a me silenciar." Essa frase viralizou e foi compartilhada por diversos perfis engajados em causas judaicas e pró-Israel ao redor do mundo. Ainda assim, muitos críticos consideram que Rapaport poderia adotar um tom mais conciliador ou reconhecer as vítimas de ambos os lados do conflito, o que ajudaria a tornar seu discurso mais inclusivo e menos polarizador. Porém, ele parece não ter interesse em suavizar suas opiniões para agradar a ninguém. Hoje, Michael Rapaport se encontra em uma encruzilhada complexa. De um lado, sua integridade pessoal e compromisso com o que acredita ser justo. De outro, uma indústria que responde de forma sutil, mas contundente, às escolhas que ele faz. Para muitos, ele é um símbolo de resistência e coragem. Para outros, é apenas mais uma voz que contribui para a polarização dos debates. Independentemente da visão que se tenha sobre ele, é inegável que Rapaport se tornou um dos nomes mais comentados nos bastidores de Hollywood desde que decidiu colocar suas convicções acima de sua carreira. Número 6. Susan Sarandon. Susan Sarandon, uma das atrizes mais respeitadas e premiadas de Hollywood, sempre se destacou por sua postura ativista e pelo envolvimento em causas sociais e políticas. Ao longo das décadas, ela usou sua visibilidade para se posicionar sobre temas como direitos civis, igualdade de gênero, meio ambiente e justiça social. No entanto, em meio ao agravamento do conflito entre Israel e Palestina, uma manifestação recente a qual Sarandon compareceu se tornou o estupim de uma controvérsia que rapidamente abalou sua imagem e sua carreira. Durante esse protesto, realizado em apoio ao povo palestino, Susan Sarandon fez discursos inflamados e expressou duras críticas à condução de Israel nas operações militares em Gaza, mencionando que muitos muçulmanos estariam se sentindo inseguros por conta das ações israelenses. Embora seu objetivo, segundo ela própria, fosse chamar atenção para as vidas civis perdidas no Oriente Médio e defender os direitos humanos, parte do conteúdo de suas falas foi interpretada como ofensiva e insensível pela comunidade judaica, gerando uma onda de indignação. A repercussão foi quase imediata. Em questão de dias, a agência que a representava há anos, a United Talent Agency UTA, anunciou publicamente o rompimento de contrato com a atriz. O gesto da agência não apenas surpreendeu os fãs de Sarandon, como também indicou que as consequências de seu posicionamento seriam muito mais sérias do que simples críticas nas redes sociais. A ruptura com a UTA foi apenas o primeiro sinal de um isolamento progressivo que ela começaria a enfrentar dentro dos bastidores da indústria. Diversas marcas e estúdios passaram a se distanciar da atriz, enquanto produtores evitaram associar seus nomes a futuros projetos com ela. Sarandon, acostumada a lidar com controvérsias ao longo de sua carreira, declarou que não esperava uma resposta tão drástica, especialmente considerando que, para ela, defender os direitos dos palestinos não deveria ser interpretado como um ataque ao povo judeu. Ainda assim, o clima de tensão em torno de sua figura aumentou. Tentando amenizar os danos, Sarandon recorreu a entrevistas e comunicados para esclarecer sua posição. Disse que nunca teve intenção de ofender a comunidade judaica e que sua crítica se dirigia a ações de governos e não a religiões ou povos.
Apesar do esforço, o estrago já havia sido feito. Muitas figuras influentes em Hollywood, especialmente aquelas ligadas a causas judaicas, se mostraram decepcionadas com a atriz. O nome de Sarandon passou a ser evitado em reuniões criativas, e projetos que estavam em desenvolvimento acabaram sendo arquivados ou adiados indefinidamente. A atriz, que sempre teve uma presença ativa em premiações e eventos, passou a ser ausente de tapetes vermelhos e foi excluída de convites importantes nos meses seguintes ao episódio. O caso de Susan Sarandon serviu como mais um exemplo do quanto o posicionamento político de uma celebridade pode repercutir de maneira avassaladora em sua carreira. Em tempos de polarização extrema, mesmo discursos que buscam defender direitos humanos acabam sendo interpretados sob diferentes lentes, e, no caso de Sarandon, sua intenção de apoiar uma causa humanitária se transformou em uma tempestade de críticas que abalaram décadas de prestígio. O debate que se formou em torno de sua figura também trouxe à tona reflexões sobre os limites da liberdade de expressão dentro da indústria do entretenimento. Há quem considere que o cancelamento da atriz tenha sido uma reação desproporcional e injusta, enquanto outros acreditam que figuras públicas têm a responsabilidade de ponderar cada palavra, especialmente quando abordam temas tão sensíveis como o conflito no Oriente Médio. Susan Sarandon tem se mantido mais reservada, evitando fazer novas declarações sobre o assunto, embora continue engajada em outras causas sociais. Sua base de fãs permanece ativa e fiel, mas a presença dela em produções de grande alcance foi drasticamente reduzida. A atriz parece agora ocupar um lugar ambíguo na cultura pop, ao mesmo tempo admirada por sua trajetória e ativismo, e criticada por uma declaração que muitos consideraram desrespeitosa. O que antes era visto como coragem e compromisso passou a ser visto por alguns como imprudência, mostrando como um único gesto pode redesenhar completamente a trajetória de uma artista consagrada. Número 5. Melissa Barrera. Melissa Barrera, uma das atrizes latinas mais promissoras de sua geração, vivia um dos melhores momentos de sua carreira quando uma série de postagens em defesa da Palestina mudou radicalmente seu destino em Hollywood. Conhecida por sua atuação em Vida, In the Heights e por seu papel de destaque na nova franquia Scream, Melissa vinha consolidando sua imagem como uma artista talentosa, carismática e com forte apelo entre o público jovem. Contudo, em novembro de 2023, a atriz começou a usar suas redes sociais para se manifestar sobre o conflito entre Israel e Hamas, compartilhando mensagens críticas ao governo israelense e defendendo os direitos do povo palestino. Em uma dessas postagens, ela descreveu Israel como uma terra colonizada, o que rapidamente gerou reações intensas. A repercussão foi imediata. As Piglas Media Group, produtora responsável por Scream VII, anunciou oficialmente que Melissa Barrera havia sido desligada do elenco do filme. Em seu comunicado, a empresa alegou que as declarações da atriz ultrapassaram os limites aceitáveis e foram consideradas antissemitas. Essa decisão gerou um choque entre fãs, colegas de elenco e outros artistas da indústria. Muitos argumentaram que a demissão foi uma retaliação excessiva e um ataque à liberdade de expressão, enquanto outros apoiaram a decisão da produtora, dizendo que a linguagem usada por Melissa poderia ser interpretada como ofensiva ou insensível. Para Melissa, a decisão foi devastadora. Além de perder um dos papéis mais importantes de sua carreira, ela passou a ser alvo de ataques virtuais, campanhas de cancelamento e ameaças. No entanto, também recebeu apoio de diversas figuras públicas, ativistas e fãs que elogiaram sua coragem por se posicionar em um tema tão delicado. Melissa fez questão de esclarecer que seu objetivo era dar visibilidade às vítimas civis e à crise humanitária enfrentada pelo povo palestino, e não atacar o povo judeu ou incitar ódio religioso. Mesmo assim, o episódio mostrou como a linha entre ativismo e repercussão negativa pode ser extremamente tênue, especialmente para mulheres latinas em uma indústria que ainda lida com desigualdade e representatividade limitada. Esse caso também reacendeu discussões profundas sobre o tratamento que artistas latinos recebem quando se envolvem em questões políticas. Muitos apontaram que celebridades brancas ou com maior prestígio parecem ter mais margem para se posicionar sem enfrentar consequências tão severas. No caso de Melissa Barrera, que estava em ascensão e ainda construindo seu espaço, a margem de tolerância foi visivelmente menor. Isso levantou questionamentos sobre até que ponto Hollywood realmente valoriza a diversidade, se essa diversidade não pode se manifestar plenamente também em opiniões e causas políticas. Desde o episódio, Melissa optou por seguir uma trajetória mais independente,
trabalhando com produções latinas, projetos autorais e colaborando com cineastas que compartilham de suas visões humanitárias. Embora afastada de grandes blockbusters, ela continua sendo uma figura ativa no meio artístico e segue usando suas plataformas para promover discussões sobre direitos humanos, identidade cultural e empatia. A atriz mostrou resiliência diante da tempestade que enfrentou, transformando a dor da exclusão em motivação para seguir adiante com autenticidade e coragem. Número 4. John Cusack. John Cusack, ator veterano com uma trajetória marcada por papéis icônicos em filmes como Alta Fidelidade, Com Era e Quase Sem Destino, há anos é reconhecido não apenas por sua atuação, mas também por sua postura crítica e engajada em causas políticas e sociais. Nunca foi alguém que se calava diante das injustiças do mundo, e com a escalada do conflito entre Israel e Palestina, especialmente após os ataques iniciados em outubro de 2023, Cusack não hesitou em tornar públicas suas opiniões contundentes sobre a crise humanitária em Gaza. Em suas redes sociais, ele passou a publicar comentários em que classificava os ataques israelenses como genocidas, uma palavra forte e carregada, que imediatamente atraiu tanto apoio quanto repúdio. Cusack também foi um dos artistas que assinaram cartas abertas exigindo um cessar-fogo imediato e condenando o que chamou de resposta desproporcional de Israel em relação aos ataques do Hamas. Nessas cartas, redigidas por coalizões de artistas, intelectuais e ativistas de direitos humanos, ele se juntou a outros nomes exigindo o fim do cerco à faixa de Gaza, a proteção de civis e a responsabilização de líderes mundiais por não intervirem diante da crise. Essas manifestações renderam a Cusack uma enxurrada de críticas por parte de grupos pró-Israel, que interpretaram seus posicionamentos como ofensivos e distorcidos, acusando o ator de ser parcial e insensível à dor das vítimas israelenses. A reação da imprensa também não demorou a vir. Alguns veículos com forte influência na comunidade judaica começaram a questionar a postura de Cusack, apontando que seus comentários ignoravam o contexto dos ataques sofridos por Israel e alimentavam uma visão simplista e polarizada do conflito. Além disso, os comentários geraram reações tensas nos bastidores de Hollywood. Produtores, diretores e agentes passaram a avaliar com mais cautela o envolvimento de Cusack em projetos de grande visibilidade, temendo reações negativas por parte do público ou até mesmo boicotes. A consequência prática foi uma queda notável na presença do ator em filmes de alto orçamento e grandes plataformas de streaming. Embora nunca tenha havido um comunicado formal de rompimento de contratos, como no caso de outros artistas, ficou evidente que John Cusack havia deixado de ser uma escolha frequente para papéis centrais ou para campanhas promocionais de grandes estúdios. Ainda assim, John Cusack manteve-se firme em suas convicções. Continuou usando seu perfil no X, antigo Twitter, para denunciar o que considera uma violação sistemática dos direitos humanos por parte de Israel, defendendo a liberdade de expressão e criticando a cultura do cancelamento seletivo. Também destacou em várias ocasiões que seu objetivo nunca foi alimentar ódio ou atacar o povo judeu, e sim exigir responsabilidade das autoridades israelenses pelos danos causados à população palestina. Essa postura, embora tenha limitado sua exposição em Hollywood, também fortaleceu seu status como voz independente e corajosa, respeitada por uma ampla base de seguidores progressistas ao redor do mundo. Com o passar dos meses, ficou claro que Cusack havia entrado em uma espécie de zona cinzenta dentro da indústria do entretenimento. Não foi formalmente excluído, mas também não era mais chamado com frequência para participar de grandes produções. Ele começou a buscar mais espaço em projetos independentes e documentários, muitos deles com temáticas políticas e sociais, distantes do circuito comercial hollywoodiano. Sua figura se consolidou como a de um artista que prefere a coerência moral à conveniência profissional, o que, embora admirável para muitos, se revelou um obstáculo em um meio cada vez mais polarizado. Número 3. Amy Schumer. Amy Schumer, comediante, roteirista e atriz de sucesso, conquistou fama mundial por sua abordagem irreverente, autêntica e sem papas na língua. Desde o início de sua carreira, ficou conhecida por tocar em assuntos delicados com humor ácido, provocando risos e reflexões. No entanto, quando o conflito Israel-Hamas voltou ao centro das atenções em 2023, Amy escolheu não fazer piada. Ao contrário, ela assumiu publicamente uma postura firme e inabalável em defesa de Israel, o que a colocou no centro de uma polêmica massiva e altamente divisiva. Schumer não apenas se declarou a favor de Israel, ela se tornou uma das vozes mais ativas entre as celebridades em apoio ao Estado israelense.
Participou de manifestações públicas, compartilhou relatos sobre vítimas israelenses, publicou vídeos emocionados e assinou cartas abertas defendendo o direito de Israel à autodefesa. Em várias ocasiões, reforçou seu repúdio ao grupo Hamas, a quem descreveu como uma organização terrorista que usava civis como escudos humanos. Suas redes sociais passaram a ser um espaço de constante mobilização, onde publicava imagens de destruição em Israel, dados sobre vítimas judias e exigia solidariedade do mundo para com o povo israelense. No entanto, essa postura inflexível começou a gerar críticas, principalmente por ela não demonstrar a mesma empatia pública pelas vítimas palestinas. Muitos internautas passaram a acusá-la de insensibilidade, apontando que sua narrativa ignorava o sofrimento do povo palestino, que também estava sendo atingido por bombardeios e bloqueios. A pressão nas redes sociais aumentou. Seguidores deixaram de acompanhá-la, campanhas de boicote foram organizadas e hashtags pedindo seu cancelamento começaram a viralizar. Colegas de profissão e até comediantes que antes a elogiavam passaram a se distanciar publicamente, alegando que Amy havia se tornado parcial e surda ao clamor humanitário que ecoava do outro lado do conflito. Para piorar, algumas declarações que ela fez em tom irônico ou provocativo acabaram sendo consideradas ofensivas, e a percepção de que ela estaria usando sua influência de forma irresponsável começou a ganhar força. Programas de TV, eventos de stand-up e até negociações para futuras produções começaram a ser impactados. Algumas de suas apresentações foram canceladas em cidades com grandes comunidades pró-Palestina, e patrocinadores passaram a repensar suas parcerias, temendo desgaste de imagem ao se associarem a uma figura tão polarizadora naquele momento. Apesar disso, Amy Schumer não recuou. Em vez de adotar uma postura mais neutra ou conciliadora, ela continuou afirmando seu apoio irrestrito a Israel, dizendo que seria uma traição aos seus princípios pessoais se fingisse neutralidade diante do que via como uma tragédia nacional para seu povo. Em entrevistas, falou sobre sua identidade judaica, sobre familiares que vivem em Israel e sobre o medo real que sentiu ao ver os ataques acontecerem. Disse também que, como comediante, estava acostumada a lidar com críticas, mas que não esperava ver tanta hostilidade por defender algo que, para ela, é questão de sobrevivência e justiça histórica. Com o passar do tempo, sua carreira sofreu ajustes visíveis. Amy Schumer deixou de ser presença constante em talk shows e eventos mainstream. Novos projetos foram sendo adiados ou reformulados. Embora ainda conte com uma base sólida de fãs e tenha forte presença em plataformas de streaming e redes sociais, a atriz vive um momento de reconfiguração de imagem pública. Enquanto alguns a veem como uma mulher corajosa que defende suas raízes com convicção, outros a enxergam como uma figura insensível que optou por uma visão unilateral de um conflito doloroso e complexo. Número 2. Angelina Jolie. Angelina Jolie, atriz consagrada e embaixadora humanitária de longa data, sempre foi vista como uma figura sensível aos temas globais e engajada em questões de direitos humanos. Ao longo de décadas, dedicou-se a causas como o acolhimento de refugiados, a luta contra a violência sexual em zonas de guerra e a defesa da infância em territórios em conflito. Por isso, quando a guerra entre Israel e o Hamas tomou proporções devastadoras a partir de outubro de 2023, muitos esperavam que Angelina se posicionasse, e ela o fez, mas de forma cuidadosamente equilibrada. Em suas redes sociais, Angelina Jolie fez postagens em que expressava profunda tristeza pelas vidas perdidas e enfatizava a necessidade de um cessar-fogo imediato, pedindo proteção aos civis tanto israelenses quanto palestinos. Ela compartilhou imagens do sofrimento infantil nas zonas de combate e destacou a importância do direito internacional humanitário. Sua mensagem foi clara: a dor não tem nacionalidade e a prioridade deveria ser sempre preservar vidas humanas, independentemente do lado. No entanto, essa postura de neutralidade humanitária, que para muitos soou sensata e compatível com seu histórico de atuação global, desagradou a setores mais radicais, especialmente grupos pró-Israel que esperavam dela um posicionamento mais incisivo em defesa do Estado judeu. Um dos episódios mais controversos aconteceu quando Jon Voight, seu próprio pai, se manifestou publicamente em desacordo com as declarações da filha. Em um vídeo que viralizou, o veterano ator acusou Angelina de estar do lado errado da história e sugeriu que sua neutralidade era, na verdade, uma forma disfarçada de conivência com o terrorismo. O embate entre pai e filha, que há anos já viviam uma relação instável, reacendeu discussões familiares na mídia e expôs ainda mais a fragilidade do terreno que Angelina pisava.
Além das tensões pessoais, Jolie também enfrentou críticas discretas nos bastidores da indústria cinematográfica. Algumas produtoras e organizações associadas à causa israelense passaram a vê-la com desconfiança, e colunistas começaram a especular sobre o impacto de sua fala em futuros projetos. Embora Angelina nunca tenha sido alguém refém das convenções de Hollywood, muitas vezes priorizando projetos autorais ou ligados a causas sociais, houve uma nítida redução na promoção de seu nome em campanhas comerciais de grande escala nos meses seguintes. Apesar disso, a atriz manteve-se fiel ao tom que adotou desde o início da crise, o de uma defensora da paz. Participou de debates com representantes da ONU, concedeu entrevistas reforçando a urgência de proteger os civis e foi vista visitando centros de acolhimento de refugiados, reafirmando seu papel como figura humanitária antes mesmo de ser celebridade. Em uma publicação particularmente tocante, ela escreveu: "Não é preciso escolher um lado político para sentir compaixão pelas crianças que dormem sob bombardeios. A humanidade não é partidarizada." Mesmo com algumas perdas de apoio em setores mais conservadores da indústria, Jolie conquistou o respeito de muitos que enxergaram nela uma voz de sensatez em meio ao barulho de posições extremas. Seu caso revela os desafios de ser uma figura pública tentando manter o equilíbrio em um mundo onde a pressão para escolher um lado muitas vezes fala mais alto do que a empatia. Número 1. Gal Gadot. Gal Gadot, estrela internacional conhecida principalmente por dar vida à Mulher Maravilha, é também uma figura profundamente ligada à identidade nacional israelense. Ex-militar, com passagem pelo Exército de Defesa de Israel, Gadot nunca escondeu suas raízes nem sua admiração por seu país. No entanto, após os ataques de 7 de outubro de 2023, quando o conflito entre Israel e o Hamas escalou de maneira brutal, Gal Gadot assumiu uma posição mais ativa e visível do que nunca, e isso transformou sua imagem pública de forma irreversível. Diante das imagens dos ataques, da morte de civis e do sequestro de israelenses por milicianos do Hamas, Gadot reagiu com intensidade. Em vez de notas neutras ou breves mensagens de pesar, ela se lançou em uma verdadeira cruzada em defesa de Israel. Usou suas redes para relatar os horrores vividos por civis israelenses, compartilhou vídeos de familiares em luto, participou da organização de exibições de documentários que mostravam os ataques de 7 de outubro e apelou para que a comunidade internacional reconhecesse o sofrimento do povo judeu. Em suas falas, enfatizava que Israel tinha o direito, e o dever, de se defender. Contudo, o que chamou a atenção e despertou críticas foi o silêncio absoluto sobre o sofrimento do povo palestino. Em momento algum Gal Gadot mencionou as mortes em Gaza, os bombardeios contra civis, ou a crise humanitária que se agravava com o bloqueio imposto à região. Essa omissão foi interpretada por muitos como insensibilidade, e sua postura foi classificada por críticos como parcial, nacionalista e até mesmo etnocêntrica. O resultado foi uma onda crescente de boicotes. Milhares de internautas criaram campanhas para que grandes marcas cortassem laços com a atriz. Petições online pediam que Gadot fosse removida de produções futuras, incluindo projetos do universo da DC Comics. Algumas estreias de filmes que contavam com sua presença foram afetadas por protestos, especialmente em cidades com grandes comunidades pró-Palestina, como Londres, Paris e Los Angeles. Embora estúdios como a Warner Bros. Tenham evitado posicionamentos públicos, rumores indicam que executivos passaram a enxergar Gadot como uma figura que poderia dividir o público em vez de unificá-lo, algo preocupante em um mercado globalizado. A divisão entre os fãs também se tornou evidente. Enquanto parte do público a defendia com unhas e dentes, destacando sua dor legítima como israelense e o direito de se posicionar em defesa de sua terra natal, outro segmento, especialmente formado por jovens de diversas origens, passou a rejeitar sua imagem e a associar seu nome à indiferença diante da tragédia palestina. O impacto foi visível nas redes sociais. Gadot perdeu seguidores, viu suas interações caírem e enfrentou críticas nos comentários de praticamente todas as suas publicações. A atriz, no entanto, manteve-se firme. Em entrevistas posteriores, afirmou que seu posicionamento era uma reação ao horror que Israel havia vivido e que seu silêncio sobre Gaza não significava falta de empatia, mas sim o desejo de focar em uma narrativa que, segundo ela, vinha sendo ignorada pela mídia internacional. Disse ainda que não se arrependia de nada e que continuaria a usar sua fama para proteger o legado do povo israelense. Essa postura gerou ainda mais polarização,
Se por um lado ela se tornou um símbolo de força e patriotismo para muitos israelenses e judeus da diáspora, por outro, tornou-se uma figura antipática para parte considerável da comunidade internacional. Gal Gadot passou, assim, de estrela universal a símbolo de um embate geopolítico e moral. Em pouco tempo, sua carreira deixou de ser apenas sobre filmes de ação e super-heroínas para se tornar palco de debate sobre ética, nacionalismo e empatia. Sua trajetória ilustra como, no cenário atual, o posicionamento político pode ser tanto escudo quanto espada, protegendo reputações entre uns, mas cortando laços com outros.